Oi pessoal, dando continuidade aqui ao nosso Estudos Psicanalíticos 360. A semana o assunto é histeria. No encontro de ontem eu falei sobre Freud, caso Dora, e hoje eu vou continuar falando do caso Dora, só que numa outra perspectiva, a perspectiva lacaniana. Você vai encontrar isso em algumas passagens do seminário do Lacan, mas o texto em que ele se dedica completamente ao caso Dora é um texto chamado Intervenção sobre a Transferência, que está aqui nos escritos. Você vai encontrar, por exemplo, seminário 8, ele tratando a questão da histeria, da forma da histeria, e vai então falar um pouco a respeito de Dora, mas o texto principal seria esse aí, Intervenção sobre a Transferência. Então vamos fazer um comentário aqui seguindo a partir do texto que eu já publiquei hoje pela manhã. Então esse texto, o Lacan ele vai falar num congresso de 1951. É sempre importante localizar o ano que o autor fala, né? Principalmente autores como Lacan, que ele tem algumas mudanças clínicas e teóricas, e ele pode às vezes utilizar outro tipo de disciplina ou de pensador para ajudar a se fundamentar. Então é legal você localizar o ano que está acontecendo. Então 51, estamos aqui com Lacan para variar, né? Se localizando, ou melhor, localizando a psicanálise, que ele coloca ali como seu retorno a Freud, vai aparecer a partir principalmente dos seus seminários. E primeira coisa então, o lugar de fala. Lacan está num tom crítico com relação à psicologização da psicanálise. Eu vou pegar alguns trechinhos que tem nesse texto, Intervenção sobre a Transferência, que ele diz: a experiência psicanalítica ela se desenrola inteiramente na relação do sujeito a sujeito. O sujeito propriamente dito constitui-se por um discurso em que a simples presença do analista introduz, antes de qualquer intervenção, a dimensão do diálogo. E que o curso deve ser seguido segundo as leis de uma gravitação que lhe é própria e que se chama de verdade. Em síntese, a psicanálise é uma experiência dialética. Uma experiência dialética, aí o Lacan está muito influenciado pelo raciocínio hegeliano, apesar de ser um Hegel lido por Kojève, né, alguns colocam que isso tem consequências, porque o texto hegeliano lido por Kojève faz lá modificações pela ótica do Kojève, e o Lacan se baseia nesse, mas independente disso, a ideia dialética está sendo retirada daí, desse pensamento, principalmente com relação à fenomenologia do espírito, né, o livro do Hegel. E a questão da verdade, aqui vai aparecer alguns momentos, vou comentar daqui a pouco, em que tenta se alcançar essa verdade. Na sequência aqui, e eu pego de um artigo bem interessante, da revista Ágora, que faz uma diferenciação, colocando que Freud está numa via mais interpretativa quando pega o caso Dora, então buscando uma prova decisiva, uma prova rigorosa, buscando ali comprovações, alguma coisa aí, uma forma mais dedutiva cartesiana, e que o Lacan, mais uma vez, ele vai mais para uma via dialética. Então eu peguei ali a citação do Lacan falando que segue por essa via dialética, a psicanálise seguindo por essa via dialética. E aí nesse artigo faz uma diferenciação interessante, colocando ali a perspectiva racional dedutiva cartesiana em Freud e em Lacan, uma visão mais dialética. E, obviamente, quando a gente fala de dialética, quem é das áreas sociais, né, escuta muito esse termo dialético, e muitas vezes é aquela coisa que nós entendemos, mas não entendemos tão bem assim. É aquele tipo de conceito que mais nos usa, nos domina do que nós dominamos. Aquele conceito que você sabe tanto que quando te perguntam você fica assim, não sei dizer exatamente. É igual quando eu digo que uma das perguntas mais difíceis que eu acho quando faz é assim, mas o que é a psicanálise? São aquelas perguntas que você sempre usa, você trabalha com aquilo, mas acaba não tendo, por conta da complexidade que por você trabalhar, estudar isso, é uma pergunta que acaba sendo difícil. E aí eu peguei aqui um trechinho no blog do Enem, falando um pouco sobre o que é a dialética, e diz: Hegel criou um sistema chamado dialética. Lembrando que foi o Hegel o criador, né? Hegel tem ali um modelo dialético que deriva já de modelos anteriores, mas pensando aqui no Lacan, né, que está dentro de uma perspectiva hegeliana, o conceito de dialética em Hegel cabe para a gente, é bem interessante para a gente. Então Hegel criou um sistema chamado dialética, que é um processo espiral sobre o conhecimento partindo de uma ideia base que é a chamada tese.
contrariada por outra ideia que é a antítese e chegando a uma conclusão chamada síntese, que passa a ser uma nova tese, por isso espiral não tem fim, mais uma evolução da ideia. Então você tem uma tese, aí essa tese se confronta com uma antítese, daí produz uma síntese, né? Então tem um encontro aqui, produz uma síntese, essa síntese passa a ser uma nova tese, que vai se confrontar com uma nova antítese, né? E aí você então produz uma síntese e fica nesse movimento sem fim, uma coisa aí sem que isso se pare em algum momento. Bom, então a gente retoma, pensando brevemente a questão dialética aqui, e coloquei aqui, retomando como Lacan afirma no texto, o curso deve ser seguido segundo as leis da gravitação que se chama verdade. Então, o que é a verdade? Você vai encontrar muito em textos lacanianos a dupla saber e verdade, né? Então, tentando chegar a uma verdade, construindo um saber para se alcançar a verdade. Será que a verdade pode ser alcançada? E aí está escrito aqui no texto, somando a ideia de uma abordagem dialética, do caso, Lacan trabalha com... Olha que interessante isso aqui, que está no artigo que eu comentei. Lacan trabalha com escansões de estruturas das quais a verdade do sujeito vai se desvelando a cada inversão dialética que se vai fazendo. Cada nível de verdade é correlato ao próprio progresso do sujeito. Aí você percebe que a questão da verdade não é algo estanque, uma coisa que você consegue se chegar naquilo. Lembra muito essa questão desse movimento dialético em espiral, que você chega numa verdade, mas aquela verdade foi graças a uma movimentação, um certo trabalho que chegou-se ali numa síntese, que isso vai se confrontar com outra coisa, né, seja com uma antítese, com uma ideia contraditória, com uma ideia que vai somar aquilo, vai trazer uma modificação, e a ideia da verdade vai se movimentando, por isso que ele coloca que vai essa questão dessa gravitação a partir da ideia de verdade. Bom, aí eu peguei aqui um trechinho que eu acho que é interessante, está lá no vídeo do Christian Dunker, falando nisso, o número 31, que diz assim: verdade é aquilo que falta para completar um saber. O inconsciente é um saber incompleto. Aí eu coloquei aqui um complemento meu, né, pegando de outras leituras. A pessoa procura um analista, porque supõe ali que tem um sujeito que saiba daquilo que está faltando, que saiba dos seus sintomas. Então, por isso que a gente diz que o analista completa o sintoma do analisante. Então, voltando para cá, né, a verdade é aquilo que falta para completar um saber. Então, busca-se ali na análise uma verdade. Busca-se essa verdade, mas a posição do analista é que o analisante produza um saber, né, e fique tentando saber sobre aquilo, se arriscando a falar sobre aquilo, e aí pensando que você tem disciplinas que entregam uma verdade ali, acaba sendo uma lógica ali de mercado, né, uma lógica capitalista, assim, eu quero tal coisa, eu vim buscar isso, quero que você me entregue isso, e o profissional, o psi, entrega essa coisa, e é um lugar que a psicologia, né, acabou abocanhando a psicanálise, ou a psicanálise psicologizada acaba caminhando para aí, e é justamente isso que o Lacan está combatendo, e abre o texto falando disso. Então, voltando para cá, em Dora, Lacan delimita o deslizamento da verdade, né? Então, a verdade então que está por trás, Dora tem lá uma posição, e à medida que Freud vai fazendo certos apontamentos, certas intervenções, a coisa desliza, a verdade vai aparecendo, isso vai se modificando, essa verdade se modifica, e temos algumas inversões dialéticas que vão revelando a verdade, ou pelo menos o deslizamento da verdade. Então aqui a verdade não é um conteúdo, é uma posição, né? É um semidizer, e se configura como uma ficção. Então, se quiser saber um pouco mais disso, surgiu lá um vídeo curtinho do Christian, lá, falando nisso 31, se você colocar saber e verdade, você vai encontrar. Bom, voltando aqui para o texto, questão da dialética, a dialética famosa aí que você vai encontrar muitas vezes, ou que pelo menos precisa saber o esqueminha geral dela, é a dialética senhor escravo que está na fenomenologia do espírito. Então, antes de entrar na Dora, legal ter uma ideia ali básica de que o Hegel coloca da seguinte maneira, que numa luta por puro prestígio, dois homens ali se enfrentam e se enfrentariam até a morte, mas chega um ponto em que um é vencedor e outro é perdedor, porém aquele que venceu não mata o que perdeu, e aí tem um motivo, ele não mata o que perdeu porque ele precisa do outro vivo para reconhecê-lo como vencedor. Então, de que adianta você se mostrar o mais forte se não tem aquele que vai reconhecer que você venceu por ser o mais forte? Então, por isso que eu coloquei numa luta por puro prestígio, dois homens lutam até a morte, mas o vencedor não mata o perdedor. O primeiro se torna senhor do segundo. O senhor poderia levar a luta até o fim e matar seu oponente, mas se o fizesse, não teria um outro para ele reconhecer como senhor.
Essa é a posição básica do discurso do mestre. Então, quando você vai estudar lá os discursos, né, que o Lacan fala, a teoria dos 4 discursos, o primeiro discurso, o discurso do mestre, você tem lá o lugar, no agente está ali o S1, o senhor, aí você tem o outro, né, o S2, que vai ficar no lugar do escravo, embaixo ali o produto fica o objeto A, e embaixo do S1 você tem a verdade, e você vai ter ali o S barrado. Então, o que isso significa para nós, né? Então você tem ali, pegando aqui o senhor que está no S1, ele é aquele que venceu, ele quer que outro seja escravo e trabalhe, e ele não quer pensar nada, ele quer que entregue, né? Eu quero que você trabalhe e entregue o produto disso, né? Entregue aí o que você consegue, porque eu venci de você, eu sou seu senhor, então faça isso. Mas a questão é, o senhor fica nessa posição, mas coloca o saber fora dele. E aí tem um probleminha, né? Porque se o escravo, por exemplo, morrer, o escravo se recusar, ou coisas do tipo, o senhor não sabe, né? O senhor não vai conseguir produzir, então ele está ferrado no fim das contas. Então o que está embaixo da barra, né? Você tem o S1, embaixo da barra você tem o S barrado, a verdade é que o senhor também é um sujeito faltante, um sujeito dividido, um sujeito que depende desse outro. Então o senhor naquelas, porque na verdade você pode pensar até numa modificação do ponto de vista de dominância, o senhor acaba ficando na dependência do escravo. Então você já tem aí uma modificação, né, você vê como as posições não são estanques, uma coisa está aqui bem clara, outra coisa está ali bem clara. Quem está seguindo aí, por exemplo, o seminário que eu estou fazendo de segunda-feira à noite, do seminário 8 do Lacan, como, por exemplo, a posição de amado e amante, o quanto é confuso, o quanto fica se modificando e trocando de lugares. O mesmo acontece aí. Então, só para você ter uma ideia de como a gente pode pensar a questão dialética, né? Então, essa posição e o lugar da verdade nesse processo todo. Voltando para cá, então eu coloquei na sequência. Então, agora a gente pode pegar um pouco esse raciocínio e tentar transportar para o jeito que o Lacan vai pensar o caso Dora. Tá? Então não vou fazer aqui, obviamente, passar por todos os pontos, porque o texto ficaria longo, né? O vídeo ficaria longo, mas em linhas muito gerais, o que nós temos aqui é o desenvolvimento da verdade, lembrando a gravitação da verdade, que é o que conduz o processo, a análise. Então aqui, primeiro desenvolvimento, plano de afirmação da verdade. A Dora diz que o pai e a senhora K são amantes, ela se oferecia como moeda de troca e seu pai fecha os olhos para isso, ela sabe disso e fica nessa posição. E aí vem a famosa pergunta do Freud, mas qual que é a sua participação nisso? O que você está ganhando aí? Né? O que você faz em termos de manutenção? Porque ela diz assim, está acontecendo isso, mas e daí? Né? Acontece isso. E o Freud me entende assim, mas se você está aí, alguma coisa você está contribuindo. Então o que é isso? Tem uma primeira retificação subjetiva, tem uma correção subjetiva aí, que aliás é um tema sempre importante na clínica, né? Que a pessoa possa fazer essa retificação, se incluir naquilo que ela se queixa, sofre, qual que é a sua participação nisso, nesse seu sofrimento que você está se queixando. E qual que é a verdade que resulta de quando ela se diz desse lugar e o Freud pergunta qual é a sua participação? A verdade que resulta é a negação da ausência da responsabilidade. Ou seja, não tem ausência da responsabilidade, você é responsável por isso. Aí, segundo desenvolvimento, plano de negação da primeira verdade, que é o efeito assim, a Dora se questiona, ela começou a se questionar, mas porque mesmo se questionando, ela fica em silêncio frente a essa relação amorosa do pai, da senhora K e o senhor K nessas investidas. Bom, aí vem então a segunda retificação, o que significa o ciúme de Dora ante a relação amorosa de seu pai, qual seria a responsabilidade de Dora na manutenção desse silêncio, a não ser, e aí vem, né, para mascarar o ciúme pelo pai. Não quer que ele goste de ninguém além dela, assim se torna cúmplice da senhora K, uma forma de deixar o pai fechado ali numa relação com a senhora K, e a senhora K tinha lá suas confissões, né, amorosas, eróticas, contava isso para Dora, e muitas vezes sem saber que Dora sabia que as experiências amorosas que a senhora K revelava, descrevia, acontecia com seu pai. Então, de alguma forma, está rolando ali. Lembrando que a mãe é uma pessoa desinteressante na sua psicose da dona de casa e a senhora K é muito mais interessante na história. Aí depois coloca, mas na verdade o ciúme de Dora não é pelo pai, seu silêncio se refere à sua identificação com o pai. É o terceiro desenvolvimento da verdade. Então, esse terceiro movimento é o plano de negação da primeira verdade. E aí vem a terceira pergunta retificadora, que Freud não fez. Porque no fim das contas o ciúme era da senhora K e não do pai. E a terceira pergunta que o Freud não fez, né, porque lembre-se no caso do Freud, ele
a Dora abandona o processo muito cedo, né? Ela chega lá no último dia do ano e diz assim, ó, tô indo embora, tchau. E aí o Freud percebe que ele não fez uma intervenção a tempo, ele vai ser surpreendido pelo fenômeno da transferência, ou melhor, não pelo fenômeno, mas pelo fenômeno em si, mas pela força do fenômeno, porque ele achou que a coisa era de uma forma, mas ele percebeu a necessidade de certo manejo. Então a pergunta que ele não fez é o que realmente para você é a senhora K. Então, terceira inversão fornece o valor real do objeto, que é a senhora K para a Dora. Seria esse momento de mostrar que o ciúme teria a ver com a senhora K. E aí chegamos no quarto desenvolvimento dialético, segunda afirmação da verdade não atingida por Dora, que aí é a chave que o Lacan vai colocar, que é o mistério da sua própria feminilidade. Bem interessante aí, você tem um desejo homossexual, e só para trazer aqui um extra aqui para você saber, tem um livro interessante do Joel Dor, que inclusive eu uso no curso Lacan, Estruturas e Clínica Psicanalítica, em que ele coloca que muitos casos de homossexualidade em mulheres não necessariamente se refere a uma homossexualidade propriamente dita, mas é uma homossexualidade enquanto uma mulher se aproximar, amar uma outra mulher para descobrir, para saber como é ser uma mulher, como é que é amar como uma mulher, como é que é se fazer desejar como mulher. Algo interessante, não dá para desenvolver aqui, cabe inclusive um vídeo inteiro falando só disso, porque tem muitos desenvolvimentos, fiz só um pequeno recorte. Então, meio que a senhora K, ela respondia ao enigma do que é ser uma mulher, o feminino, e esse interesse da Dora, e claro, vai explicar por que acontece a bufetada, de acordo com Lacan, quando diz assim, minha mulher não é nada para mim. E quando ela fala isso para a Dora se desaparece, porque vamos imaginar que se a senhora K é a referência do que é o feminino para a Dora, e aí o senhor K diz assim, eu não desejo a minha mulher, ela não é nada para mim. Bom, se ela não é nada para você e ela é a minha referência do que é o feminino, se ela não é nada, eu desapareço. Então, quem sou eu? Quem é uma mulher? Né? O que é uma mulher? E aí vem a bufetada na cara do Sr. K, que estragou o jogo ali. Lacan depois retoma aqui de uma forma um pouco mais explícita assim, essa parte, mas eu deixo para vocês. Então foi isso. Depois temos amanhã mais um vídeo a respeito de histeria. Sairemos no caso Dora, falei aí de Freud já no primeiro dia, Lacan no segundo dia, mas eu vou entrar num texto do Fiorini, uma perspectiva bem diferente, muito interessante também e muito fácil de enxergar nos tempos atuais. Não se esqueça então de comentar no vídeo, você faz seu comentário, marca 3 pessoas, se você comentar em pelo menos uma postagem referente à histeria nessa semana, você concorre ao prêmio, né, que é um livro, caso Dora, e a resposta, a intervenção mais criativa, né, o comentário mais criativo, ganha um curso diagnóstico psicanalítico EAD, um curso que eu vou iniciar aí dia 5 de abril. Então é isso aí, gente. Obrigado e até o próximo.